Fala meus amigos e minhas amigas corintianas. Estamos aqui novamente para trazer mais um vídeo no canal com as últimas informações do Timão. Deixa seu like, se inscreve no canal e deixe também seu comentário. Vamos pro vídeo. Estamos lá em Itaquera, viu, Vessa? Não é só você que vai pra lá, não. Aí, sim, senhor. Que isso. Stefano Alba, craque. Agora sim, está lá em Itaquera. O Corinthians recebe o Huracan e ele vai aparecer no nosso telão, porque ele tem todas as informações. Temos ou não? Temos. Olha ele aí. Olha que o honra. Que garotinho. Cara, Decilo, Stefano Alba, coisa tá chique aqui no G4. Parece Muito boa tarde. Dom Diego de la Mancha, chorro, olha lá com o bigodinho. Olha, que beleza, hein? Boa tarde, sim. Aí sim, hein, massa? Dom Diego de la Mancha. Boa tarde aí, senhores. Boa tarde, Tirone, Arnaldo, Massini, Vessone. Estamos aqui já, postos, já neste... O clima tá bem leve aqui, viu? 30 graus, as costas do repórter já tá suando um pouco. Mas o que importa é que estamos após aqui na Neoquímica Arena, na Arena Corinthians. Como vocês podem ver, setor oeste aqui atrás de mim. O Gol Sul, um jogo hoje que vai ter uma arena bastante diferente, isso por conta da punição do Batalhão de Choque de São Paulo, né? Depois do que aconteceu na final do Campeonato Paulista contra o Palmeiras, né? Aquele foguetório, alguns rojões dentro de campo, a torcida recebeu uma punição, ou seja, sem faixas, sem instrumentos e sem nenhum tipo de bandeira também. Então essa punição por tempo indeterminado acontece dentro do estado de São Paulo, lembrando que é uma punição feita pelo Batalhão de Choque de São Paulo. Dentro de casa e fora de casa, essa punição se estende também para jogos como visitante. Aí nos outros estados, a torcida do Corinthians pode fazer o que bem entende aí nas arquibancadas do Brasil. Lembrando que essa punição começa a partir de hoje, quarta-feira, no jogo das 7 horas da Sul-Americana contra o Huracan. Um jogo que acontece um pouco mais cedo, então o torcedor corintiano que não acompanhou aí muito bem as notícias, está acostumado com o jogo lá para as 9 e pouco, já pode adiantar um pouco esse relógio. Temos a provável escalação do Timão que entra em campo hoje, viu? O técnico Ramon Dias tem alguns desfalques, o principal é o Hugo Souza, então entra em campo muito provavelmente com o Matheus Donelli, faz a linha de 4 com Mateuzinho, Félix Torres, Gustavo Henrique e Angileri, meio de campo com Martínez, Ranielli, Carrijo e Romero ou Coronado, isso por conta da ausência de Rodrigo Garro. Então cabe ao técnico argentino a escolha entre Romero e Coronado. E na frente a dupla que o torcedor corintiano já conhece, Yuri Alberto e Memphis Depay. Memphis Depay e Yuri Alberto, ataque campeão paulista. E o Matheus Donelli já começou dando entrevista, viu? Já começou mostrando que pelo menos está disposto a tentar cumprir este trabalho que o Hugo Souza vem fazendo maravilhosamente bem embaixo das traves corintianas. Falou um pouco a respeito dessa partida de hoje à noite. As expectativas são as melhores, o grupo vem de um título, então a equipe vem muito confiante, a gente vem fazendo um grande trabalho e as expectativas para o brasileiro e para o restante dos torneios que tem pelo ano são as melhores. A gente espera fazer grandes jogos e conquistar mais títulos aí pela frente. O Rojão aqui na final contra o Palmeiras caiu perto do Gustavo Henrique, mas quem vai ter que segurar esse Rojão é o Donelli, viu? O Hugo Souza era a cara desse time, foi o herói do título paulista, fica de fora entre 4 a 6 semanas, né? Uma lesão muscular na perna de grau 2, o Corinthians ainda não disse exatamente o tempo que o Hugo Souza vai ficar de fora, mas por ser uma lesão grau 2, em média é de 4 a 6 semanas, ou seja, pouco mais de um mês que o goleiro de apenas 22 anos de idade vai ter que exercer aí uma função bastante complicada. Depois de achar o Hugo Souza, depois de conseguir substituir, acho que quase à altura, o goleiro Cássio, chegou a hora de Matheus Donelli tentar mostrar que está pronto mesmo com pouca idade, 22 anos apenas. Meu caro Stefano Alba, muito obrigado pelas informações aí, direto da Neoquímica Arena. Bom trabalho para você aí. Corinthians recebe o Huracan em Itaquera. Stefano Alba com a gente, que honra, hein? Que homem. Ô, Vessa, algumas coisas. Primeiro, essa punição. A pergunta é, não é se a punição é justa, se não é justa, se é o suficiente, se não é. O quanto atrapalha o Corinthians, a Gaviões as organizadas estarem
inibidas, não estão exatamente interditadas, mas não poder ter instrumento, não poder ter bandeira, o quanto isso impacta no ambiente? Essa é uma pergunta. E a segunda é, o Donelli que a gente viu aí, quando começou a debandada, saiu o Castro, não sei o quê, se apostou nele. Aí viram que talvez não. E aí que chegou o Hugo Souza, né? Em relação à punição é por tempo indeterminado, todas as torcidas organizadas, começa hoje, sem faixa, sem bandeira, sem instrumento, sem nada. Era uma punição, eu diria, esperada. As próprias organizadas já esperavam, a reunião foi ontem lá no batalhão e eles já chegaram sabendo o que iam ouvir depois do que aconteceu na final, aqueles, eu diria, dezenas, centenas talvez de sinalizadores que rolaram. E a punição aconteceria, 3, 4, 5 foi para o campo. Não foi por isso, foi já pelo da arquibancada. Então já sabia, o risco era esse, todo mundo sabia que corria e que quiseram correr, porque era uma final. Assim como o Hugo Souza joga com incômodo a final e sabia que podia abrir o músculo, também jogou. O Garro sabia que o joelho dele podia estar zoado e também jogou. Enfim, a torcida fez o que o Hugo Souza e o Garro fizeram dentro de campo, que era arriscar, e eles arriscaram. E vem toda uma consequência, elas sabiam que poderia dar essa punição. Acho que tem um impacto, sobretudo os instrumentos, né? A gente viu recentemente a do São Paulo também ser punida, do Palmeiras segue punida por conta daquela barbárie lá na rodovia contra a torcida do Cruzeiro. E vai ter impacto. Não adianta, o torcedor vai gritar, vai no gogó, vai na palma, mas de alguma maneira vai ter algum impacto, os ingressos estão esgotados de novo, enfim. Vai estar todo mundo lá, mas eu acho que vai ser realmente alguma coisa diferente, igual que foi na final também. Vai ser difícil, talvez, de ser igualado o que aconteceu, por conta de toda a pirotecnia e tudo mais. Já em relação ao Donelli, o que dá para dizer ele está com 22 anos, ele está 15 nesse clube, então está lá desde criança. Tem fotos dele de criança com 2, 3 anos, assim, com o pai na arquibancada já, de camisa da Gaviões, lá no Pacaembu, bem pequenininho, 2, 3 anos. Então é uma família muito corintiana. O pai dele, para vocês terem uma noção, o pai dele é o filho jogando, não jogando, relacionado, titular, qualquer situação do filho, ele vai em todos os jogos, dentro e fora de casa. Assim, a ponto do filho estar na Venezuela, ele chegou um dia, numa quarta-feira de manhã para a Venezuela, pegou um carro e foi para Ribeirão Preto assistir o jogo do Campeonato Paulista. Então, é uma família de muito torcedora do Corinthians. E o torcedor do Corinthians tem lá o seu receio, tá claro, acho que tá nítido aí o receio em relação a ele. Mas, quando ele foi chamado, a diferença para mim, primeiro, qual é a dificuldade para mim do Hugo Souza? Em relação ao Hugo Souza? É o tamanho do Hugo Souza hoje. Se você está substituindo um cara que não está bem, que está mal, que a torcida está desconfiado, eu vou dar um exemplo aqui. O Angileri, talvez, ele não seja nem um cara que a gente acha que ele está sendo. Só que ele está substituindo o Hugo, ele parece o Roberto Carlos. O parâmetro dele era tão baixinho, a disputa dele era tão baixa, que a gente acha que é o Roberto Carlos. Só que o Donelli está substituindo talvez o jogador mais importante do ano ao lado do Carrilho. O cara que acabou de pegar um pênalti e entrar para a história. Não é fácil você substituir um cara desse. O nosso olhar, o nosso subconsciente já é ruim para o Donelli. De cara, ele não fez nada, hein? Tá no aquecimento. A gente vai olhar o Donelli de maneira pior do que ele talvez seja. Porque quem está saindo é o Hugo Souza, que foi o cara que pegou aquela bola impossível quando a UCV ia fazer o terceiro gol dentro de casa, numa bola, uma defesa, uma das mais espetaculares que eu já vi, que ele não enxergava nada e o cara acertou um chute no ângulo, que fez o que fez na final. Então esse talvez seja uma dificuldade que o Donelli tem. Ele joga com ele entra, quando o Carlos Miguel vai embora, ele pega aquele time ruim do Corinthians em 19º colocado e tem uma participação ok, toma ali um gol do Vasco de falta que não precisava ter tomado, perde de 1-0 perde de 1-0 do Inter lá em Floripa, joga mal, assim, o time estava muito mal, era aquele time ia cair, né, se não vem os reforços da janela. Mas ele pega um pênalti contra o Cuiabá e deixa o Corinthians vivo, estava 1-0 para o Cuiabá, ele pega o pênalti do Pita, deixa 1-0 só, e aí o Bidu empata no final. Ele pega uma bola quase impossível do Red Bull, tá 1-0 para o Red Bull, deixa no final vivo o Corinthians empatar, mesmo com aquele time ruim e cheio de problema que era do começo.
E a última amostra dele, que foi em Salvador, no primeiro jogo que ele tem a chance, ele foi fundamental. 20 segundos de jogo, não sei, assim, da saída do Bahia, chance cara a cara. Ele faz a defesa e salva o Corinthians, mantém o 0-0. Acaba o primeiro tempo, 1-0. 1 minuto do segundo tempo, cara a cara de novo. Ele salva o Corinthians, evita o 2-0, deixou o time vivo para poder empatar no final. Então, a última amostra dele é muito boa, só que é o que eu estou dizendo. O parâmetro dele de comparação é duro. Ele está substituindo o herói da torcida hoje, o cara da torcida, e isso não é uma situação simples para ninguém. Gosto